consagrado e valioso património histórico, o atual aeródromo de manobra número 3 tem como gênese a antiga infraestrutura NATO que, embora tenha sido iniciada em 1974, apenas começou a dispor dos seus quadros próprios a partir de 1 de julho de 1977, data a partir da qual ficou a ser fiel depositária do vasto conjunto de infraestruturas aeronáuticas, entretanto implementadas no âmbito dos projetos eleitos pela NATO. Com efeito, em 1959, à altura, Allied Command Atlantic estabeleceu os requisitos para as operações aéreas de patrulhamento marítimo na região sul da área ibero-atlântica, Iberland, e elegeu o arquipélago da Madeira, devido à sua situação estratégica, como o local ideal para a localização de um aeródromo de apoio a este tipo de operações aéreas. Assim, a pista existente no Porto Santo foi disponibilizada à NATO para esse efeito. Em 1968, iniciaram-se um conjunto de trabalhos com vista ao prolongamento, reparação e recarga da pista existente, eliminação e aumento da capacidade de fornecimento de energia elétrica, armazenamento de munições, construção do edifício do comando e administração, construção da área de combustíveis e correspondentes oleodutos, e procedeu-se à instalação de emissores e receptores para apoio às comunicações com aeronaves. Estes trabalhos foram concluídos em 1974. Em novembro de 1977, começou-se a apoiar o Destacamento Aéreo da Madeira, que entretanto se constituiu de forma permanente, com o estacionamento no aeroporto de Santa Catarina de um C-212 Aviocar. Esta aeronave manteve-se estacionada naquele aeroporto até finais de 1989, altura em que foi definitivamente transferida para o Porto Santo e onde em 31 de dezembro de 1990 se lhe juntou um helicóptero SA-330 Puma. Dando continuidade aos vários planos de investimentos previstos para esta infraestrutura NATO, no início de 1982 procedeu-se, entre outros trabalhos, à ampliação da pista e à construção, na Zona Norte, de 10 placas de expressão para estacionamento de aeronaves, constituindo-se assim a chamada Área Militar do Porto Santo. A partir de 1994, decorrente da conjectura internacional e das alterações, entretanto, verificadas ao nível da NATO, a sustentação e manutenção dos recursos humanos e logísticos existentes passou a ser responsabilidade nacional, tendo-se nesta altura constituído o até agora designado Destacamento da Força Aérea no Porto Santo. Em março de 2006, o SA-330 Puma, estacionado no aeroporto de Porto Santo, foi substituído pelo EH-101 Merlin, passando o DAM a dispor desta aeronave e do C-212 Aviocar. Decorrente do despacho 62 de 2009, de 20 de novembro, do General Senfa, foi ativado, em 25 de novembro de 2009, o Aeródromo de Manobra número 3. Através da Portaria 93 de 2010, foi atribuído o Estandarte Nacional ao Aeródromo de Manobra número 3. Em 5 de novembro de 2010, o C-212 Aviocar foi substituído pelo C-295, passando o DAM a ser constituído por esta aeronave e pelo EH-101 Merlin. A missão do Aeródromo de Manobra número 3 é apoiar logisticamente o Destacamento Aéreo da Madeira e de outras aeronaves militares que operem ou transitem no aeródromo, garantir a manutenção das infraestruturas e a segurança interna da unidade e ainda assegurar a recepção, armazenamento e distribuição em oleodutos de todo o combustível consumido na ilha do Porto Santo. Vai ter início a cerimónia comemorativa do 7º aniversário do Aeródromo de Manobra número 3, que será presidida pelo representante da República Portuguesa para a Região Autónoma da Madeira, Sua Excelência, o Juiz Conselheiro Irineu Cabral Barreto. O Excelentíssimo Sr. Comandante da Unidade, Tenente-Coronel Técnico de Operações de Circulação Aérea e Radar de Tráfego, Vítor Dias Amaro, vai usar da palavra. Excelentíssimo Sr. Representante da República na Região Autónoma da Madeira, ao aceitar o convite para presidir esta cerimónia mais uma vez, Vossa Excelência demonstra o apreço e consideração a todos os presentes, à Força Aérea, aos militares do Aeródromo de Manobra número 3, sendo motivo de satisfação e orgulho que eu profundamente agradeço. Excelentíssimo Sr. General-Chefe de Estado-Maior da Força Aérea,
Meu General, a presença do meu General-Chefe nesta simples mas digna cerimónia da comemoração do 7º aniversário desta unidade, passados que são 3 anos sobre a minha tomada de posse como Comandante, traduz-se num sentimento de especial apreço e satisfação que é comum a todos os militares e civis que entregam esta nobre manobra. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal do Porto Santo, Excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Porto Santo, uma vez mais, a presença de Vossa Excelência nesta cerimónia é a demonstração pública e clara da continuidade do excelente relacionamento entre a nossa unidade com as instituições e a comunidade em que nos inserimos. A participação ativa dos militares desta unidade em atos formais, comemorativos ou culturais é a prova inequívoca de uma vizinhança saudável, franca e crescente que tenciono, como sempre afirmei, continuar a manter e, dentro do possível, melhorar, aprofundando a entreajuda permanente e envidar todos os esforços para que a relação atualmente existente se mantenha uma prioridade. Excelentíssimo Diretor Regional para a Administração Pública do Porto Santo, em representação de Sua Excelência o Presidente do Governo Regional da Madeira. A presença de Vossa Excelência nesta cerimónia, à semelhança dos anos anteriores, é a prova inequívoca da continuidade da consideração e respeito institucional que o Governo Regional nutre por esta unidade no Porto Santo e pela Força Aérea, o que nos deixa particularmente satisfeitos e honra todos os que fazem parte desta AM3. Excelentíssimo Sr. Tenente-General Comandante Aéreo, meu General, o apoio que tem sido dado a esta unidade pelo Comando Aéreo, em várias e diversas situações, tem sido referido e elogiado não só pelos militares e civis do Aeródromo Manobra 3, mas também pelas instituições e entidades externas envolvidas, porque é sentido com especial satisfação, tendo em conta a importância dos meios aéreos empenhados no arquipélago, em situações variadas, algumas de urgência, onde esta unidade serviu mais uma vez com o apoio aos referidos meios. Foi exemplo recente a ponte aérea entre Lisboa e Madeira, com várias escalas técnicas no Porto Santo durante a trágica situação dos incêndios na Ilha da Madeira no passado verão, e não posso deixar de expressar o meu particular apreço pela atitude de constante abertura e empenhamento por parte do Comando Aéreo na resolução das várias situações e questões, muitas vezes inopinadas e complexas, agravadas pela distância que separa esta unidade do continente. Contamos com o meu General Comandante Aéreo para que esta excelente interação se mantenha e, se possível, melhore, dentro das limitações e restrições que todos estamos cientes. Excelentíssimo Sr. Comandante da Zona Militar da Madeira, é com enorme prazer que esta unidade mais uma vez o recebe e aproveito para agradecer publicamente o apoio que tem sido concedido, frequentemente, pela Zona Militar, em várias e distintas ocasiões, quando dele necessitamos aqui no Porto Santo e na Madeira, estendendo este agradecimento aos militares que Vossa Excelência comanda. Excelentíssimo Sr. Comandante da Zona Marítima da Madeira, a relação excelente que esta unidade mantém com Vossa Excelência em particular e com os militares da Marinha presentes aqui no Porto Santo são um facto inquestionável, traduzido em várias operações de entreajuda em prol da comunidade, como exemplo recente o afundamento da corveta ao largo desta ilha. Estou certo que continuaremos a manter essa excelente e estreita relação. Excelentíssimos Senhores Oficiais Generais, o apoio que tem sido solicitado a Vossa Excelência e que tem sido recebido por esta unidade tem sido fundamental e compreendemos que tem sido o possível, pois cientes das decisões que nos afetam são os que a conjuntura e os meios disponíveis permitem. Interpreto assim a presença de Vossa Excelência nesta cerimónia como a continuação do apoio institucional e incondicional que tem sido dado ao AM3 no cumprimento da nossa missão. Bem-ajam. Excelentíssimas senhoras e senhores, diretores e comandantes do Serviço de Informação de Segurança e Segurança, das unidades da Força Aérea aqui presentes, do Regimento de Guarnição número 3, da Guarda Nacional Republicana, da Polícia de Segurança Pública, dos Aeroportos da Madeira, demais autoridades militares, civis, regionais e locais, ilustres convidados. Ao aceitarem o convite para estarem presentes nesta cerimónia, simples, mas sublime, ilustra a prova de que a excelente relação com diferentes entidades militares e civis está consolidada e eventualmente em crescendo numa comprovada interdependência de interesse comum, em nome do bem-estar geral e que particularmente me apraz, assim como a todos que no AM3 sentem e usufruem desse apoio. Sem esta relação genuína, de diálogo franco e aberto, bom senso recíproco e flexibilidade,
não seria de todo fácil o cumprimento da missão que nos está atribuída e justifica a nossa presença como uma importante unidade da Força Aérea neste arquipélago. Não posso deixar de destacar a estreita colaboração da Direção dos Aeroportos da Madeira, na pessoa do seu diretor, e da Direção do Aeroporto do Porto Santo, superando conjuntamente desafios em vários setores que afetam a operacionalidade e dos serviços facultados que demonstram ser fundamentais para o funcionamento deste aeródromo de manobra. Aqui deixo também o meu agradecimento e apreço, em nome da unidade, à comunidade local, com a qual mantemos um relacionamento de importância vital para o bom funcionamento do AM3 e bem-estar geral dos nossos militares e funcionários civis. Aos órgãos de comunicação social presentes, bem-vindos a esta casa, bem-ajam. Sargentos, praças, funcionários civis do Aeródromo de Manobra número 3. Mantenho o orgulho que senti quando me foi dada a oportunidade de integrar esta pequena, mas profícua equipa numa missão que continua a prestar o apoio necessário à projeção das capacidades da Força Aérea no arquipélago da Madeira. Sem contar com algumas dezenas de voos inopinados, rotação de tripulações, vigilância, movimentação de carga e pessoal, até final do mês de outubro passado, do corrente ano 2016, já demos apoio a 240 missões de evacuação sanitária, de busca e salvamento, as mais visíveis e de vital importância, totalizando 520 horas voadas a partir do Porto Santo. Para além do apoio às missões mencionadas, em áreas diversas como carga aérea, apoio de placa, controle e manutenção de equipamentos, entre outras, a Esquadrilha Operacional do AM3, auxiliado por pessoal de outras áreas da unidade, conseguiu satisfazer todas as solicitações atempadamente e com grande nível de qualidade, reconhecida e elogiada. Tenho também a obrigação de publicamente elogiar o trabalho realizado pelos militares e civis da Esquadrilha de Apoio, numa das áreas mais sensíveis, sob a responsabilidade do AM3, o armazenamento e distribuição de todo o combustível utilizado no Porto Santo. Atividades que continuam a ser executadas de forma notável, face às limitações de recursos materiais, financeiros e humanos. São também visíveis as alterações efetuadas em prol da melhoria das condições de trabalho, segurança e eficácia, resultantes da reabilitação de algumas infraestruturas e reparações na zona do Porto de Abrigo e zona do Tanque, aeroporto, comando, hangar e paióis. Reitero que continuaremos até ao limite das nossas capacidades a cumprir a missão que nos está atribuída e continuo confiante no vosso empenho para que a segurança das pessoas e bens nunca seja comprometida. Tenho a agradecer e enaltecer o vosso trabalho e continuar a desafiar-vos a continuar e aumentar o esforço que têm empreendido onde for possível, porque continuo a acreditar nas pessoas que estão comigo e empenhadas nesta missão. É o nosso 7º aniversário como unidade da Força Aérea e o meu 3º como vosso comandante. Os objetivos que temos atingido não seriam superados se o espírito de missão, abnegação, espírito de sacrifício, zelo e dedicação não fossem uma constante da vossa parte, de forma a manter uma prontidão e capacidade de resposta que nos dê a satisfação de sabermos que mantemos um bom nível de desempenho no cumprimento da nossa missão. E aqui publicamente reconheço a todos vós, militares e civis, que no Porto Santo servem a Força Aérea, no Aeródromo de Manobra número 3, manifestando o meu apreço pela forma determinada e briosa como tendes desempenhado as vossas missões. Bem-ajam. Também aqui e hoje quero dirigir igualmente uma palavra aos familiares dos militares e funcionários civis que servem ao AM3 e agradecer o facto de partilharem os que a vós são queridos, muitas vezes distantes e por períodos de tempo longos, envolvendo-vos assim nesse esforço e sacrifício em prol da Força Aérea e do país. Meu General-Chefe da Força Aérea, reafirmo a minha determinação em continuar a fazer tudo o que estiver ao meu alcance para honrar a confiança que há 3 anos em mim foi depositada, encorajando e incentivando aqueles que comigo, nesta unidade, servem a Força Aérea com determinação, inteligência e coragem. Pode, pois, meu General-Chefe, contar comigo, com todos os elementos desta unidade, sem exceção, na concretização dos objetivos que a missão nos impõe, continuando a elevar e honrar o motivo que encerra o lema que nos norteia. Sempre prontos, disse. Irão ser impostas condecorações a militares da unidade. Medalha de Mérito Aeronáutico.
A Medalha de Mérito Aeronáutico destina-se a galardoar os militares e civis, nacionais ou estrangeiros, que no âmbito técnico ou profissional revelem elevada competência, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Força Aérea Portuguesa. A Medalha de Mérito Aeronáutico compreende as seguintes classes: primeira, segunda, terceira e quarta classe. São condecorados com a Medalha de Mérito Aeronáutico de quarta classe os Sargento Ajudante Mecânico Material Aéreo João Miguel Duarte Barata dos Anjos Nunes e Assistente Operacional José Luís de Sousa. Impõe estas condecorações Sua Excelência o Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, General Manuel Teixeira Rolo. Sua Excelência, o General Senfa, convida o General Manuel José Taveira Martins a impor uma condecoração. Medalha de Comportamento Exemplar. A Medalha de Comportamento Exemplar é uma medalha militar que distingue os militares que servem ao longo da sua carreira com exemplar conduta moral e disciplinar e comprovado espírito de lealdade. A Medalha de Comportamento Exemplar compreende os seguintes graus: ouro, prata e cobre. São condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar grau ouro os Sargento Ajudante de Abastecimento Fernando José Lopes Aparício. Sargento Ajudante Operador Radarista de Detecção Paulo Alexandre Teixeira Machado. Impõe estas condecorações Sua Excelência, o Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, General Manuel Teixeira Rolo, que convida Sua Excelência Meritíssima, Juiz Conselheiro Irineu Barreto, a impor uma condecoração. É condecorado com a Medalha de Comportamento Exemplar grau prata o Capitão Técnico de Pessoal e Apoio Administrativo Fausto Henrique Correia dos Santos. Impõe esta condecoração o Comandante do Pessoal da Força Aérea, Tenente-General Amândio Manuel Fernandes Miranda. Dia do aniversário do Aeródromo Manobras número 3 e dá-nos a possibilidade de significar a todos aqueles que aqui trabalham a importância que tem a sua ação no conjunto da região, juntamente com as outras forças armadas, e, digamos, prestar o nosso preito de gratidão, o nosso obrigado por que eles fazem por nós, porque sem a Força Aérea a região não seria a mesma. A Força Aérea tem um papel determinante, nomeadamente no Porto Santo, no que se diz respeito à evacuação de pessoal, no apoio na busca e salvamento e, digamos, na afirmação da nossa soberania na região. É sempre com grande alegria que eu venho ao Porto Santo, quer para visitar o Conselho, a ilha, quer para visitar as instalações aqui da Força Aérea ou do Exército. Eu tenho, como representante da República, um dever. É um dever de estar grato àqueles que trabalham pela República, onde quer que se encontrem. No caso concreto, as Forças Armadas em geral e a Força Aérea em particular têm tido, eu diria, infelizmente para nós, por circunstâncias que todos nós conhecemos, um papel que eu considero de extrema importância na proteção das pessoas e dos nossos bens. Não vou pôr muito ênfase nesta ação das Forças Armadas, que é conhecida por todos nós, mas queria sobretudo pôr a ênfase na gratidão que nós todos temos para as Forças Armadas na região e, em particular, neste dia, para com a Força Aérea. A Força Aérea tem, aliás, um papel que eu considero estruturante, mesmo no Porto Santo, nomeadamente que no abastecimento, não sei se às vezes as pessoas esquecem-se disso, no abastecimento dos combustíveis à ilha de Porto Santo. Provavelmente sem a Força Aérea seria difícil circular no Porto Santo. Tinha o Sr. Presidente da Câmara encontrar uma solução que não seria fácil.
Mas já que estou no Porto Santo, gostava de dizer o seguinte: nós estamos a tentar sair da chamada sazonalidade no Porto Santo. E hoje, quando cheguei ao Porto Santo e vi o verde do Porto Santo, eu pensei que não tinha saído ainda da Madeira, mas já estávamos no Porto Santo. Realmente, o Porto Santo, nestes dias, pode rivalizar em verde com a Ilha da Madeira. E o Porto Santo tem feito um esforço enorme, quer ao nível do Governo Regional, quer ao nível das autoridades locais, para sair da sustentabilidade. E espero que o consigam, porque o Porto Santo merece. E espero que, nesse capítulo, saibam todos remar para o mesmo lado. Porque é importante que se coloque o interesse superior da nossa ilha, das nossas ilhas, para além de todas as divergências que possam acontecer, divergências, aliás, que são naturais em democracia. Queria, por isso, brindar não só pela Força Aérea, e brindar também por esta ilha, por quem tem morrido. Muito obrigado.